Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Finalmente chegou nossa live aqui de quinta-feira. A live que a gente considera a mais legal, mais importante. A gente vai fazer um resumão de tudo que a gente já falou e um pouquinho mais, tá bem? Meu nome é Raquel Rodrigues, sou médica, especialista em ginecologia, endometriose e medicina integrativa. E eu tô aqui com a Nutriana. Finalmente quinta-feira, não é mais sextou, é quintou, tá? Então, hoje é a nossa live mais esperada, estávamos muito ansiosos para esse dia. Ao longo da semana, nós introduzimos um pouquinho sobre saúde da mulher, endometriose, cólicas menstruais, só que hoje é pra valer a melhor live de todas e você não pode ficar de fora dessa, né? Eu sou a Nutriana, Ana Luísa, sou especialista em saúde da mulher, estou aqui ao lado da Raquel pra gente ajudar muitas mulheres. Vamos lá, gente. Então, deixa eu passar aqui. A gente vai começar bem do basicão, tá? Falando o que é endometriose, assim, de uma maneira bem simples para vocês entenderem, tá? Endometriose é o tecido endometrial que deveria estar dentro do útero e ele tá fora dele. E aí pode ter em vários lugares, tá? Tanto na pelve quanto fora da pelve. Então, quando a gente tem fragmentos de endométrio fora do útero, isso se chama endometriose. E por que é uma doença com tantos sintomas e tão ruim, né? É uma doença inflamatória, porque quando a gente tem foco, quando a gente tem fragmento de um tecido fora do local onde ele deveria estar, aquele ambiente se torna um ambiente inflamatório, tá? Então, é uma doença com muitos sinais e sintomas, certo? Deixa eu dar uma passadinha aqui. Então, sinais e sintomas, né? Dor pélvica, sangramento intenso, dor na relação, sintomas urinários, sintomas intestinais, muita cólica, muito fluxo menstrual, uma cólica que a gente considera assim incapacitante, aquela cólica muito forte que irradia para a perna, que irradia para a lombar, uma cólica que a gente fala que ela te tira a qualidade de vida, né? Ela tira a sua rotina, ela como é que eu posso falar? Ela impacta diretamente na tua rotina, né? Se você trabalha, se você estuda, e você, naqueles dias que você tá com cólica, que você tá com fluxo menstrual, você não consegue levantar para trabalhar, você não consegue levantar para estudar, isso é um indício que talvez possa ter alguma coisa aí. Pelo menos uma predominância estrogênica, que a gente chama, né, Ana? Tem algo de errado, né, na verdade. Não é comum, né? É comum ter cólica? É comum ter um sangramento moderado? Quando o sangramento é intenso, quando a cólica é intensa, a gente vai investigar um pouquinho mais para ver se tem alguma outra coisa, tá? Então, esses são os principais sintomas de endometriose, tá? Em alguns casos, gente, pode ter algum outro sintoma mais específico, tá? E tem aquela paciente que não tem nada, não tem sintoma absolutamente nenhum. Ela só vai descobrir endometriose lá na frente, quando ela tenta engravidar. Eu acho legal a gente falar também, Raquel, que assim, as dores, elas são muito correspondentes ao local, né? Ao foco. Por exemplo, uma mulher que tem o intestino um pouco mais preso, né? Um pouco mais preguiçoso. Aquela mulher que é constipada, normalmente ela já tem um foco próximo do intestino, né? Sim. Isso é impressionante. Muitas mulheres que a gente atende, isso tem sido muito recorrente, né? Eu tenho uma paciente que tem toda menstruação, ela tem sangramento nas fezes. E ela descobriu endometriose assim. Sim. Porque toda menstruação ela tinha sangramento nas fezes. Aí, né, acendeu uma luz. Falou, pô, então o que tá acontecendo? Aí fez uma ressonância e viu que ela tinha realmente um foco ali bem próximo, instalado no reto. Então, realmente, igual aos sintomas urinários, é a mesma coisa. Paciente que tem sintomas urinários no período menstrual, dor a urinar, aumenta a frequência, sangue na urina, a gente também vai investigar alguma coisa de endometriose. Já são alguns pontos, né? Alguns pontos. Não é comum, né? Você ficar menstruada e com dor pra urinar. Não, você ficar menstruada e ter sangramento na urina, entendeu? Então, são coisas que fazem a gente pensar em endometriose, tá? Pode ser outras doenças? Pode, mas faz a gente pensar em endometriose, tá? Mas existem também as pacientes que não têm nada, que não sentem nada. Não sentem... Igual a dor na relação é a mesma coisa, essa história que você falou do foco, né? Onde ele tá localizado. Porque quem vai ter dor na relação é quem tem um foco de endometriose ali próximo ao canal vaginal.
entendeu? Instalado ali. Então, vai ter dor na relação. E tem as pacientes que não sentem nada, que só vão descobrir lá na frente. Que, na verdade, são um dos sintomas mais recorrentes, né? Quando a gente para pra pensar que a mulher que tem muito incômodo na relação sexual, isso é um dos principais sinais de alerta. A mulher já não tem tanto prazer, já não tem mais aquela vontade de ter a relação. Sente tanto incômodo que fala, cara, o que tá acontecendo? Eu nunca fui assim, o que houve? Então, é uma das queixas mais citadas também pelas pacientes, né? Essa mulher tem perda de libido, né? E aí muita gente começa a tratar usando outras coisas, tipo testosterona, por exemplo. Porque ela tem perda de libido, mas é óbvio que ela tem perda de libido. Ela tem dor na relação, ela não quer ter relação sexual. Então, não é uma perda de libido relacionada ao hormônio, entendeu? Sempre que eu converso com a mulher, né? Se a mulher, quando eu vou perguntar sobre o ciclo menstrual dela, se ela tem cólica, como tá, se ela é casada, se tem algum tipo de relacionamento, eu sempre pergunto: a dor é dor, é incômodo, ou você não tem prazer? Como tá o seu relacionamento também? Sim. Porque eu acho que é muito importante você fazer a paciente pensar nisso. Porque muitas vezes as mulheres, elas estão tão preocupadas em um diagnóstico, estão tão preocupadas em descobrir o que tá acontecendo, que elas não olham pro próprio relacionamento. Sim. Né? E aí, como é que tá seu relacionamento? É um relacionamento saudável? Você tá bem? Sim. Você se relaciona? Não, sim. Então, a gente sempre avalia também. Eu acho muito importante essa parte. Sim, com certeza. Vamos falar um pouquinho dos fatores de risco, né? Idade, endometriose é uma doença da mulher na idade fértil. Tá? Eu tenho algumas pacientes na menopausa com endometriose, mas que descobriram assim, por um acaso, entendeu? Tiveram a vida normal e foram descobrir lá na menopausa. A endometriose é uma doença que tem sintoma na mulher fértil. Entendeu? A paciente muito jovem ou a paciente já na menopausa, ela não tem mais sintoma de menopausa. Eu atendi hoje uma paciente que ela veio porque ela descobriu a endometriose. Ela tá na menopausa, tá? Ela descobriu a endometriose, foi um achado, porque ela foi fazer uma ressonância para ver um cisto de ovário, enfim. E aí ela descobriu a endometriose e aí ela veio para tratamento de endometriose. Mas ela não sente nada. E ela já está na menopausa. Então, em contrapartida, ela sentia todos os sintomas de menopausa, coitada. Aí, então, calma, qual é a prioridade? Calma aí, pra sua endometriose, ela tá lá, você teve filho, tá tudo certo, nada vai acontecer mais, você não produz mais aquele estrogênio que você produzia antes. Então, não é mais uma coisa que a gente vai... Eu falei, mas você não precisa de cirurgia? Não, você não precisa de cirurgia. Tá tudo bem, você tem algum sintoma? Não, precisa se cuidar no geral, precisa cuidar da alimentação, precisa praticar atividade física, precisa de suplementação, mas cirurgia de endometriose, uma mulher na menopausa, que não produz mais estrogênio, que não tem nenhum sintoma, não, você não precisa de cirurgia. Mas, então, assim, endometriose é uma doença da mulher fértil, tá? O histórico familiar também é importante, então a gente vai investigar, né, assim, fazer a anamnese completa, investigar a família dela. E quando a gente acende essa luz, na verdade, vem com um sintoma, né, que é característico. A gente pergunta se tem algum histórico familiar de endometriose importante. E aí, se tiver, já é um outro fator que entra como... possivelmente pode ser que você tenha endometriose. E o estilo de vida, né? A verdade é que aquela mulher que nasce com predominância estrogênica, se ela tiver um estilo de vida legal, ela se alimenta bem, ela praticar atividade física, cara, é muito difícil ela desenvolver a doença. Ou talvez não expressar tão forte, né? Não expressar tão forte os sintomas. Porque é muito mais comum a gente encontrar pacientes que tem todos os sintomas associados a um sedentarismo e uma qualidade de vida muito ruim. Sim. A paciente já come muito mal e aí já tem os sintomas muito mais aflorados também, né? E aí a resistência insulínica, ela se torna ainda mais predominante também, por exemplo. Como a gente falou que a endometriose é uma doença inflamatória, se essa paciente desde sempre tem endometriose, mas desde sempre ela cuidou da alimentação, ela não vai chegar na idade fértil, lá com 30 anos, ela não vai ter tantos sintomas assim. Pode até ser que tenha, tá? Mas não é a maioria, entendeu? Então, a verdade é que se você tem um estilo de vida saudável e você tem a doença,
como você não tem uma vida inflamatória, né? Como você não tem açúcar, bebida alcoólica, sedentarismo, se você não tem isso, a sua doença vai ser muito mais controlada, os seus sintomas vão ser muito mais controlados, entendeu? Então, esses 3 fatores de risco que estão aqui é isso, idade, São os mais avaliativos, né? Histórico familiar e estilo de vida, com certeza. Diagnóstico. O que a gente pode fazer de exame para avaliar a endometriose, né? Para descobrir se ela tem endometriose. Nunca peça uma coisa só, tá? Existem alguns exames de imagem que dá pra gente descobrir. O mais assertivo e o mais fácil de ver é a ressonância magnética de pelve. Ah, mas vai aparecer em 100% das ressonâncias? Não. Vai ter paciente que vai fazer ressonância de pelve Não vai dar. e não vai ver a endometriose, porque depende de onde o foco está instalado, entendeu? Mas em muitos casos a gente consegue. Então, o melhor exame hoje, de fácil acesso, né?